Salve galera! Continuando nossos estudos, agora com vocês, Teoria do Conjunto, parte 2. Conjuntos notáveis. São aqueles conjuntos que aparecem de forma constante no estudo da teoria dos conjuntos. São eles o conjunto unitário, o conjunto vazio e o conjunto universo. Vamos começar falando um pouco do conjunto unitário. Como o próprio nome diz, é o conjunto que possui apenas um elemento. Por exemplo, eu peguei aqui o conjunto A, que é formado pelos elementos x, onde esse elemento x é vogal da palavra giz. Veja que a palavra giz é formada apenas por uma vogal. Sendo assim, tabulando o conjunto A, teremos um conjunto com apenas um elemento. Nesse caso, a vogal I. Eu ainda posso dizer que o número de elementos do conjunto A é igual a 1, pois o conjunto A é unitário. O conjunto vazio é o conjunto que não possui elementos. Temos que ficar atento à sua notação. Existem duas formas de representar o conjunto vazio. Uma delas é essa daqui. Note que as chaves não tem nenhum elemento aqui dentro. Ou então, com esse símbolo aqui. Por exemplo, eu tenho aqui um conjunto B, que é formado pelos elementos x, onde esse elemento x é consoante da palavra ioiô. Veja que esse conjunto B, ele é vazio, pois a palavra ioiô é formada apenas por vogais. Então, eu vou representar o conjunto B assim, sem nenhum elemento dentro, ou então vou representar o conjunto B com esse símbolo aqui. Veja ainda que o número de elementos do conjunto B é igual a 0, pois ele é um conjunto vazio. Agora, uma atenção. Se por acaso a gente pegasse o conjunto B e colocasse esse símbolo aqui entre essas chaves, esse conjunto B, ele não seria o conjunto vazio. Ele seria o conjunto unitário. Pois, para ser vazio, não pode ter elementos entre as chaves. Já nesse caso aqui, esse conjunto ele é unitário porque ele é formado por apenas um elemento. Cuidado! Conjunto universo. Geralmente indicado pela letra U, é aquele o qual pertence todos os elementos relacionados a um estudo. Por exemplo, o conjunto dos meses do ano que começam pela letra J. Nesse estudo aqui, o nosso conjunto universo vai ser formado por todos os meses do ano. Ou seja, os elementos serão janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Note que o conjunto universo ele contém todos os elementos do estudo considerado. No entanto, eu quero formar o conjunto dos meses do ano que começam com a letra J. Nesse caso, representando esse conjunto pela letra D, nós teremos janeiro, junho e julho.
Para explicar o que são subconjuntos, eu quero que vocês considerem o conjunto A com os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e o conjunto B com os elementos 1, 2 e 3. Perceba que os mesmos elementos que o conjunto B tem, o conjunto A também tem. Com isso, podemos concluir que o conjunto A ele contém o conjunto B, que é a mesma coisa dizer que o conjunto B está contido no conjunto A, ou o conjunto B é subconjunto de A, ou ainda que o conjunto B é parte de A. Note que para que um conjunto seja subconjunto de A, ele tem que ser formado por elementos de A. No caso do conjunto B, ele é subconjunto de A porque ele é formado por elementos de A. Agora, o que aconteceria se existisse um elemento do conjunto B que não fosse elemento do conjunto A? Nesse caso, o conjunto B não seria subconjunto. Vejamos um exemplo. Eu tenho aqui o conjunto A com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5 e tenho um conjunto E com os elementos 0, 1 e 2. Perceba que o elemento 0, que é do conjunto E, ele não está no conjunto A. Ou seja, o conjunto E ele não é formado apenas por elementos de A. Então, podemos concluir que o conjunto A ele não contém o conjunto E, que é a mesma coisa dizer que o conjunto E não está contido no conjunto A, ou ainda que o conjunto E não é subconjunto de A. Então, perceba que o conjunto E ele não é subconjunto de A porque existe um elemento do conjunto E que não é do conjunto A. Os símbolos que nós utilizamos aqui para relacionar conjunto com conjunto são chamados de relação de inclusão. Vamos estudar agora duas propriedades que são de extrema importância para o estudo dos subconjuntos. Primeira propriedade. A está contido em A para qualquer conjunto A. Quer dizer o seguinte: todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Ou seja, A é subconjunto de A, B é subconjunto de B, C é subconjunto de C, ou seja, todo conjunto é parte dele mesmo. Segunda propriedade. O conjunto vazio está contido em A para qualquer conjunto A. Quer dizer o seguinte, que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Ou seja, o vazio é subconjunto de A, o vazio é subconjunto de B, o vazio é subconjunto de C, ou seja, o vazio ele é parte de qualquer conjunto. Bem, a gente pode provar a segunda propriedade através de uma técnica chamada de prova por absurdo. Por exemplo, vamos supor que o vazio não esteja contido no conjunto A. Se isso for verdade, é porque vai existir um elemento do conjunto vazio que não seja elemento de A. Mas aí é que está o absurdo, porque o conjunto vazio não possui elementos. Conjunto das partes de um conjunto. Bem, o que é isso? É um conjunto em que os elementos desse conjunto serão subconjuntos de um conjunto qualquer. Por exemplo, a gente vai formar um conjunto de todos os subconjuntos de A, cujo símbolo é P de A, que se lê conjunto das partes de A. Olha como é simples. Então, vamos formar aqui um conjunto de todos os subconjuntos do conjunto A. Primeiro subconjunto de A é o conjunto vazio, pois o conjunto vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto. Agora eu vou formar subconjuntos unitários.
Ou seja, eu vou formar agora subconjuntos com apenas um elemento de A. Por exemplo, o subconjunto com o elemento 1, eu vou formar um subconjunto com o elemento 2, eu vou formar um subconjunto com o elemento 3, agora eu vou formar subconjuntos com dois elementos do conjunto A. Então, eu vou formar o subconjunto com os elementos 1 e 2 de A, subconjuntos com os elementos 1 e 3 de A, subconjuntos com os elementos 2 e 3 de A, e agora, para finalizar, o conjunto das partes de A, eu vou pegar o próprio conjunto A, pois a gente viu na parte de propriedades que todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, se eu for contar quantos subconjuntos tem o conjunto A, vemos aqui que temos um total de 8 subconjuntos. Desses 8 subconjuntos do conjunto A, 2 deles serão chamados de subconjuntos impróprios ou triviais, que são eles o conjunto vazio e o próprio conjunto A. Os demais subconjuntos serão chamados de subconjuntos próprios. Agora, se eu quiser saber apenas a quantidade de subconjuntos que tem um conjunto A qualquer, para isso eu vou seguir aqui essa observação, que fala o seguinte: se A é um conjunto finito de n elementos, então A terá 2 elevado a n subconjuntos. Por exemplo, se o conjunto A tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5, e eu quero saber a quantidade de subconjuntos que tem o conjunto A, eu vou pegar o número 2 e vou elevar a n. Não se esquecendo que esse n representa o número de elementos. Como o conjunto A tem 5 elementos, então vai ser 2 elevado a quinta, que é a mesma coisa que o 2 multiplicado 5 vezes. E aí nós teremos 32 subconjuntos do conjunto A. Vamos fazer agora o exercício de fixação número 3. Considere o conjunto A com os elementos esse e esse elemento. Note que o conjunto A ele tem 3 elementos, pois na forma tabular os elementos são separados por vírgula. E ele quer que eu classifique essas afirmações como V para verdadeira e F para falsa. Vale a pena lembrar também que nós estudamos as relações de pertinência que relaciona elemento com conjunto, que são os símbolos pertence e não pertence, e também estudamos as relações de inclusão, que é o está contido, o contém, o não está contido e não contém, que relaciona conjunto com conjunto. Então, na primeira afirmação, eu estou observando que nós temos uma relação de pertinência. Logo, esse 4 aqui é elemento. Então a pergunta é, o elemento 4, ele está no conjunto A? O elemento 4 pertence ao conjunto A? Bora ver. O elemento 4, ele está aqui em algum lugar? Não. Então, a letra A, ela é falsa, porque o número 4, ele não pertence ao conjunto A. Letra B. O símbolo está contido, é uma relação de inclusão. Logo, isso daqui não é elemento, isso aqui é o conjunto vazio. E ele está perguntando o seguinte, ele está afirmando que o conjunto vazio está contido no conjunto A. A gente viu na parte de propriedades que o conjunto vazio ele é parte de qualquer conjunto.
Então, a letra B, ela é verdadeira. A letra C, mais uma vez, estamos utilizando o símbolo de relação de inclusão, está contido. Se aqui está contido, é porque isso daqui é um conjunto, e é um conjunto unitário, com o elemento 6. Então, para esse conjunto com o elemento 6 estar contido no conjunto A, esse conjunto aqui tem que ser formado por elementos de A. Mas observe que o número 6, ele não está no conjunto A. Ou seja, esse conjunto aqui, ele não é formado por elementos de A. Logo, a letra C seria falsa. Bem, mas a pergunta é, professor, então quando é que esse conjunto aqui ele vai estar contido em A? Presta atenção. Se eu tenho aqui, por exemplo, um conjunto D. Aqui são as chaves do conjunto D, tranquilo? E nesse conjunto D, se eu quero que esse conjunto D seja um subconjunto de A, esse conjunto D tem que ser formado por elementos de A. Então eu vou pegar aqui, ó, esse elemento de A aqui. Nesse caso, esse conjunto D, ele é subconjunto do conjunto A, ele está contido em A. Por quê? Porque esse conjunto D, ele é formado por elementos de A. Então, note que para essa afirmação aqui, ela ser verdadeira, tinha que ter aqui, ó, outras chaves. Mas, no nosso caso aqui, a letra C é falsa. A letra D, relação de pertinência. Então, isso aqui não é conjunto, isso aqui é elemento. Então, ele quer que ele está afirmando que esse elemento aqui, ele está no conjunto A. Vamos ver? Deixa eu ver. Está aqui, né, pessoal? Então, a letra D, ela é verdadeira. Na letra E, mais uma vez, relação de pertinência. Então, isso aqui não é conjunto, isso aqui é elemento. E ele está afirmando que esse elemento não pertence ao conjunto A. Realmente é verdade, porque esse elemento aqui, galera, ele não está no conjunto A. Então, a letra E, ela é verdadeira. Letra F, relação de pertinência. Então, isso aqui não é conjunto, isso aqui é elemento. Então, ele está perguntando, esse elemento aqui, ele pertence ao conjunto A? Bora ver? Olha ele aqui, ó. Então, como esse elemento ele pertence ao conjunto a letra F, ó, ela é verdadeira. Letra G de gato. O símbolo é está contido. Então, isso aqui é um conjunto unitário com o elemento 5. Então, para esse conjunto ser subconjunto de A, esse conjunto tem que ser formado por elementos de A. Mas observe que esse conjunto não é formado por elementos de A. Até porque o número 5 ele não está no conjunto A. É a mesma situação aqui, ó, da letra C. Para esse aqui ser subconjunto, tinha que ter aqui outras chaves. Por exemplo, aqui eu tenho um conjunto E. E para esse conjunto E ele ser subconjunto do conjunto A, ele tem que ser formado por elementos de A. Vou pegar aqui esse elemento de A e vou colocar aqui dentro. Agora, meu querido, ó, o conjunto E, ele é subconjunto de A. Ou seja, o conjunto E, ele está contido no conjunto A. Então, aqui faltou o quê? Faltou mais umas chaves, né? Então, a letra G, ó, ela é falsa. Ou, desculpa, eu vou ter verdade, ela é falsa. A letra H, relação de pertinência. Então, isso aqui é elemento. A pergunta é, esse elemento ele pertence ao conjunto A? Não está no conjunto A, então a letra H, ó, é falsa. A letra I. Bem, a letra I, o símbolo é está contido, então isso aqui é conjunto. E a pergunta é, esse conjunto é subconjunto de A? Bem, observe que esse conjunto aqui, pessoal, ó, ele é unitário e ele tem esse elemento aqui. Esse elemento aqui, ele está no conjunto A? Tá. Logo, esse conjunto é formado por elementos de A. Logo, esse conjunto é subconjunto de A. Então, a letra I, ó, ela é verdadeira. Professor, não entendi. Ó,
Para esse conjunto F ser subconjunto de A, ele tem que ser formado por elementos de A. Então eu vou pegar um elemento de A aqui, vou pegar esse elemento de A aqui. Como esse conjunto F ele é formado por elementos de A, então esse conjunto F ele está contido em A. Verdadeiro. E a letra J? Bem, ele está perguntando, A contém esse conjunto aqui, ou seja, o símbolo contém, desculpa. Se é contém, então isso aqui é conjunto. E a gente viu que se esse conjunto aqui está contido em A, então A contém esse conjunto. Então a letra J, ó, ela é verdadeira. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe nosso like para ajudar a divulgar, beleza? Aquele abraço!